Desliguei. Tá me ouvindo já? Não, ainda não, tô entrando. Deixa eu colocar esse aqui. Oi, Rosa, tá me ouvindo? Que bom. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à live do A Caminho da Luz. É bom ver tantos amigos queridos entrando aí. Tá sem som? Tá sem som, gente? Não. Vocês estão me escutando? Aqui é a postura. Se vocês estiverem escutando, põe um positivo, alguma coisa aí. Esqueci de falar, fiz um curso de live. E quanto mais coração vai, o Instagram vê isso como positivo e coloca a mesma informação em primeiro lugar. Sabe? Obrigada, Marisete. Boa noite, Renata, Silvio. Oi, Matarelli. Beleza, gente. A gente sempre dá um tempinho para que as pessoas possam ir entrando, de maneira que a gente tenha condições de iniciar aí com o nosso roteiro. Enquanto inicia, eu acho que o meu amigo, o Enéas, que vai estar comigo, já entrou? Vamos ver se ele já entrou. Acho que o Enéas não entrou ainda, ou está escrito que ele não pode participar. Então a gente espera aqui. Mais um pouquinho. Enéas, não consigo entrar pelo celular. Eu acho que você precisa desligar o... Se você estiver logado no computador, Enéas, aí você entra pelo celular igual a gente entrou hoje. Você segue o caminho da luz, né, Enéas? Você tem a música aí, Abre o Coração? Essa não, tem a do Yanni. Não, deixa então. Então peraí, como é que chama a música? Procura aqui, como é que chama a música? Abra o Coração, do coral. Eu tenho no meu Google Drive. Bom, gente, então nós estamos na hora. Se o Enéas conseguir entrar, eu já chamo ele de primeira. Se ele não conseguir entrar, então a gente tira a carta da manga curta, e aí a gente mesmo vai tocando as atividades, tá bom? Então, a nossa primeira tarefa é dar os recados da noite e do A Caminho da Luz e do nosso lar. Então, nós comunicamos diariamente que nós estamos fazendo as lives. Elas acontecem de segunda a sexta, às 19h30. De terça-feira, começou ontem, com a live da Lúcia, que vocês podem resgatar nas nossas redes sociais. Então, às 2h da tarde, de terça-feira, nós estamos tendo uma live também. E de sábado e domingo, às 10h da manhã. Amanhã, a nossa live às 19h30 é com a nossa amiga Rosa, tá bom? E todas elas são divulgadas nas nossas redes sociais, no Face, no Instagram e no nosso canal no YouTube. E vocês podem entrar no nosso site www.centroacaminhodaluz.com.br. Lá vocês vão ter os caminhos e as informações, tá bom? Nós temos os recados sociais do A Caminho da Luz, que se refere ao Mercalar, que temporariamente continua fechado, mas nós estamos recebendo as doações através de um plantão que ocorre lá no Semlep, Rua Jacofati, sem número, todas as terças-feiras, das 8 da manhã às 16 horas. Então tem um pessoal lá com as condições de segurança para receber as doações de vocês, e a gente só não recebe móveis, tá bom?
E também pedimos para aqueles que normalmente fazem no Caminho da Luz, são sócios do Clube do Livro, fazem suas contribuições mensais, usam a lanchonete, a livraria, o estacionamento e a loja do Caminho, que se tiverem condições possam fazer suas doações através de depósito bancário. O nosso banco é o Santander. No site e nas redes sociais a gente tem também os detalhes sobre conta, agência e CNPJ, tá bom? E se possível, se vocês puderem se identificar, a gente também agradece bastante. Agora nós vamos para os recados do nosso lar. É que eu vi o nome da dona Judite, né? E a dona Judite, ela é assídua nas lives. Muito obrigada pela sua participação de sempre e seu carinho, viu? O nosso lar, os recados sociais, a nossa obra social. Então, nós estamos também precisando de uma série de itens que nós pedimos sempre. E por que pedimos sempre? Porque o consumo é contínuo. Algumas das nossas unidades continuam com atendimento, principalmente os abrigos. As outras unidades nós fazemos a distribuição das cestas básicas. E então nós precisamos desses itens que a gente pede continuamente. Agradecemos aqueles que estão doando, mas a nossa solicitação é contínua por conta do uso, tá bom? Então eu vou daqui a pouco ler os itens para vocês e vocês sabem que eles podem ser entregues na Rua Managé, número 78, que é a sede administrativa do nosso lar, das 10 às 14. E nós temos o nosso telefone corporativo, que é o 99486-4879, que está aos cuidados da Marcinha, para que vocês possam entrar em contato com ela para esclarecer alguma dúvida em relação às doações ou combinar algo que seja necessário, tá bom? Os itens que nós precisamos de alimentação, leite em pó integral, arroz, feijão, óleo de soja, café, açúcar e achocolatado. Eu tô rindo porque o meu sobrinho entrou aqui no escritório. Crianças, higiene pessoal. Nós precisamos de shampoo e condicionador adulto, fraldas descartáveis infantis, tamanho M, G, GG e extra G, tá? E material de limpeza. Nós precisamos de água sanitária, desinfetante, álcool líquido 70, sabão em pó, detergente neutro, lisoforme, luvas látex de procedimento não cirúrgico, máscara descartável e papel higiênico. Eu vou dar um oi para minha outra sobrinha que também está online e ela já falou 3 vezes oi, Mena, dá um beijinho para ela também, tá? Máscaras descartáveis, e papel higiênico. Então esses são os itens que vocês também podem encontrar uma lista de doação no site do Nosso Lar, www.capsnossolar.org.br, certo? E para o Nosso Lar também, aqueles que puderem continuar contribuindo em dinheiro, nós temos o banco Bradesco e nas nossas redes sociais nós temos as informações sobre agência, conta e CNPJ. E se vocês puderem se identificar, também nós agradecemos bastante, tá bom? Agora, eu não sei, Enéas conseguiu entrar? Vou dar uma olhadinha. Se ele conseguiu entrar, eu chamo. Senão, a gente parte pro plano B. Ah, ele entrou. Vamos lá. Enéas, cadê você? Eu já convidei, né? Fazer a nossa prece, depois as nossas vibrações. Estou aguardando já. É só você aceitar, já te chamei. Vamos ver se ele consegue. A Marina falou, mande beijos para mim. Marina, beijos para você, dona Marina. Deu certo, Enéas? Vou te chamar de novo. Espera aí, que então eu vou chamar mais uma vez.
Enéas. Aqui. Aguardando. Adicionar, Enéas. Vamos lá. Vamos ver se agora dá. Pronto, foi. Conseguimos. Boa Assustou, né? noite, desculpa. Imagina, Eu querida. não estava conseguindo entrar na live. É tanta gente entrando que eu acho que eu estava ficando na É, fila de espera. que chique. É bom, né? Graças a Deus. Boa Enéas, noite a então, todos e obrigado pelo convite, Lumena. imagina, é o convite da nossa diretoria, todos os companheiros que, junto conosco, tocam ao caminho da luz, né? Então, a gente vai, conforme vão passando as lives, nós vamos chamando novos amigos, tá bom? Ok. Eu vou pedir para você primeiro fazer a prece de abertura e depois, gente, depois da prece de abertura, o Enéas vai colocar uma música que tem a ver com o assunto de hoje. Então, nós gostaríamos de compartilhar com vocês essa parte inicial, tá bom? Vamos lá? Ok. Bom, boa noite a todos. Vamos então nos unindo em pensamento e agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade da comunhão com os espíritos de luz. Agradecer pelo nosso caso, a Caminho da Luz, essa casa espírita que nos acolhe com tanto amor, e os nossos companheiros queridos. Pedimos, ó Pai, que possamos assimilar e compreender os ensinamentos que vamos receber e que possamos aplicá-los em todos os dias da nossa existência. Que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos, no nosso dia a dia. Esteja conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E a música... O Pode nome falar. dessa música é Abra o Coração. Quem canta é o Tadeu de Araxá e o Coral Santa Terezinha. Por favor, Enéas. Abra a janela do seu coração, deixe o seu olhar compartilhar esta emoção. Olhe quantos irmãos estão a esperar, que precisam de você para se levantar. Então como fazer? Perguntar o que você é só começar com um simples amo você. Amor. Amor é sublimação divina que emana no coração, é fonte cristalina na sede de cada irmão. Ornamentamos a vida com as flores do amor, buscando fé e guarida no Cristo Consolador. Entrelaçamos as mãos na corrente do amor. Somos todos irmãos, filhos de nosso Senhor. Amar não é ficar parado a esperar. Amar é ir ao encontro do outro. O amor é consolador, é prestativo, justo e operante. Perdoa sempre as ofensas,
O amor é semente da alegria, é flor da beneficência, é o perfume da caridade. Encha-nos de amor, Pai amantíssimo. Então como fazer? Perguntando eu sei. É só começar com simples. Amo você. Joia. Obrigada por enquanto, Enéas. Eu vou pedir licença para te desconectar e depois te chamo de novo, tá bom? Me Ok. acompanha aí, por favor, e Uma viva por ótima nós. palestra. Obrigada, querido. Beijo. Beijo. Então, pessoal, só corrigindo, Tadeu de Araxá e Coral Santa Terezinha Flores. Minha irmã pediu para eu corrigir. Terezinha Flores. O Santa é por minha conta. E o nome da música é Abra o Coração. E como eu lhes disse, essa música tem bastante sinergia com o nosso evangelho de hoje, porque nós vamos falar do capítulo 13, segundo o Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Esse capítulo, ele nos traz orientações de como a gente deve praticar a caridade, ou seja, a forma adequada que Jesus nos ensinou e que os Espíritos nos esclarecem de como nós devemos fazer a beneficência, o nosso trabalho, a nossa ação no bem. Porém, antes que a gente parta para o tema específico, que é a beneficência paga com a ingratidão, é legal que a gente percorra, mesmo que seja de forma resumida, todos os itens que esse capítulo aborda, porque assim a gente fica até um pouco mais estimulado para poder estudar esse capítulo depois. Então eu vou pedir licença para falar para vocês de uma maneira um pouquinho mais abrangente sobre esse capítulo antes de chegar no nosso item, tá? Então esse capítulo primeiro fala de fazer o bem sem ostentação, está registrado em Mateus. E nesse item, Jesus nos convida a prestar atenção sobre a forma com a qual a gente faz o bem. Que ele nos diz e nos orienta que a gente não deve fazer o bem com alarde, né? Com ostentação, soltar foguetes quando a gente fizer uma ação de caridade, uma ação no bem, que a gente não deve tornar público. Não existe essa necessidade. Porque quando essa necessidade existir, é porque a gente está buscando o reconhecimento dos homens. E Jesus fala que quando a gente busca o reconhecimento dos homens, a gente já teve a nossa paga, né? Fora que, quando a gente faz alarde sobre alguma beneficência, a gente coloca o beneficiário numa posição de humilhação. A gente expõe aquele que está com alguma carência, com alguma necessidade que a gente atendeu. Então, é uma postura equivocada. É a primeira orientação que esse evangelho, esse capítulo nos traz. Depois, ele fala dos infortúnios ocultos. Então, Jesus fala assim, que muitas pessoas sofrem e têm sofrimentos atrozes, sofrimentos cruéis, que a gente nem imagina, porque elas não reclamam ou esses sofrimentos passam desapercebidos. E qual é a nossa atenção, né? É observar aquelas pessoas que estão à nossa volta
para que a gente possa estender a mão a esses infortunados sem que eles venham pedir. É uma verdadeira generosidade, Jesus fala nesse capítulo, quando a gente tem atenção a esses sofrimentos. E de fato, não é? Quantas pessoas que a gente conhece que vivem em alguma dificuldade que a gente demora para saber que elas tinham determinada dificuldade. E quando a gente descobre, a gente fica até assim envergonhado, não é? Porque, de um modo geral, a gente reclama demais, né? A gente não faz esse tipo de análise, a gente fica olhando muito para as nossas necessidades, para as nossas carências, para o nosso umbigo, e a gente acaba não olhando as necessidades que estão à nossa volta. Então, fala sobre esses infortúnios ocultos e de todas as ordens, né? De ordem material, emocional, de ordem espiritual. Depois, esse capítulo fala do óbolo da viúva. É uma passagem do Evangelho registrada em Marcos e Lucas, né? E essa passagem é legal. Por quê? Porque Jesus, contando a doação que a viúva fez lá no templo, tirando daquilo que era a sua indigência, né? Ela doa só uma moedinha, mas Jesus fala que ela tirou aquela moedinha da sua necessidade. Então, esse trecho do capítulo nos convida a refletir como têm sido as nossas doações, né? Se a gente só tem doado daquilo que é o nosso supérfluo, só quando sobra, ou se a gente tem buscado fazer qualquer tipo de doação daquilo que é a nossa necessidade também. E é interessante que esse capítulo diz assim, que tem pessoas que falam, quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar XYZ, né? Ou quando um dinheiro sobrar, eu vou conseguir fazer caridade. E esse trecho fala que a gente pode fazer caridade de várias formas, doando nosso conhecimento, doando nosso trabalho, doando o nosso tempo. Então, não é só financeiramente que a gente pode fazer uma ação no bem. E quando nós fazemos essa ação no bem, se a gente está doando, não importa o quê, mas só quando sobra. É uma reflexão, porque quando a gente doa daquilo que faz parte do nosso dia a dia, das nossas necessidades, quando na realidade a gente divide, é porque a gente está começando a amadurecer, não é? Tem muita valia para Deus essa nossa atitude de dividir. E quando a gente divide alguma coisa, na verdade, ela se multiplica, né? Depois do óbolo da viúva, o Evangelho fala sobre convidar os pobres e estrupiados, que está registrado em Lucas. E esse termo é claro que é uma figura, é uma imagem bem forte o Evangelho nos traz, quando ele fala assim, vamos convidar a nossa mesa, não aqueles que podem retribuir, mas vamos convidar os pobres e estrupiados. Jesus não está falando para a gente sair para a rua e chamar essas pessoas para sentar à nossa mesa. Nós vamos conseguir fazer isso um dia quando a gente tiver no nosso coração um entendimento bem amplo desse amor fraterno. Mas nesse sentido desse trecho no Evangelho, para que a gente não só se relacione ou ajude alguém que depois pode nos retribuir. Porque existem pessoas que fazem isso, né? Pensam na retribuição, fazem qualquer tipo de ação no bem, pensando no que elas podem ganhar com isso. E também, para Deus, Jesus nos esclarece que isso não tem nenhum tipo de valia, né? Na verdade, ele questiona onde está, quando a gente age assim, o nosso real prazer em servir. Na verdade, ele não existe, a gente ainda não aprendeu essa lição. Por isso que a gente acaba não conseguindo, né? E só se relaciona com o objetivo de troca. Aí tá fácil, né, gente? Mas tudo é um aprendizado. Depois dessa parte, o capítulo nos traz as instruções dos espíritos. E aí ele diz assim, primeira instrução, caridade moral e caridade material. Nos dizendo que não é só materialmente que a gente pode doar, né? Nosso silêncio, nossa paciência,
diante do convívio, na relação com as pessoas. Tem até um termo que fala, né, se fazer surdo quando uma palavra não bendita sai da boca de alguém na nossa direção. Tudo que a gente pode dispor para contribuir, né, com o relacionamento, com a convivência em tempos que vivemos, é o exercício da caridade moral, e Jesus nos diz que ela tem grande valia, que a prática de uma não invalida a outra. O ideal é que ambas sejam feitas, né? Mas, de novo, os Espíritos ampliam essa instrução, porque aí eles nos dizem que na hora que a gente não pode fazer uma caridade material, a gente não está parado, não está limitado, nós podemos fazer outro tipo de caridade. Depois ele fala outra instrução sobre a beneficência. Essa parte é longa, linda. Quando cai no nosso evangelho, a gente fala assim, Jesus, tem que ler tudo, né? Não sei se no evangelho, no lar de vocês, quando cai essa lição, também falem isso, porque ela é bem longa, né? Mas ela é linda porque ela já começa falando sobre o prazer de servir. Os Espíritos falam nesse item que as grandes alegrias, as mais puras que a gente pode sentir neste mundo em que vivemos, elas partem do exercício da nossa caridade, do fato de nós fazermos alguma ação no bem. Então, diante disso, os Espíritos colocam ali nesse trecho algumas situações onde reforçam essa questão, né? Eles dizem assim, vou ler, é na caridade que deveis procurar a paz no coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições. Porque quando a gente está desenvolvendo algo para o nosso próximo, nós estamos ocupando a nossa mente. Nós estamos em contato, muitas vezes, com esses infortúnios ocultos. Nós estamos sendo úteis. E aí é claro que tudo aquilo que nos angustia, os pensamentos fixos que não são bons que tenhamos, eles vão se diluindo, porque o nosso trabalho, a nossa atividade, a nossa energia no bem vai tomando outro espaço no nosso dia a dia, no nosso pensamento, na nossa mente e no nosso coração. Tem algumas lições de Emmanuel ligadas a esse capítulo, e ele reforça essa orientação, né? Dizendo que tudo que a gente fizer na ação do bem, que a gente faça em nome do Cristo, faça pelo Cristo, né? E que quando a gente conseguir amadurecer esse exercício voltado para o Cristo, que a gente vai vivenciar a glória de amar e o prazer de servir. E isso é muito forte, né, gente? Quando a gente tem um instrumento na mão, que ele cresce a partir do amor que nós temos no coração e com o trabalho que cada um pode doar, da sua inteligência, do seu tempo, do seu pensamento, do seu recurso financeiro, olha que grandeza é essa na nossa vida, né? Depois ele fala da piedade, que é importante, que a gente não pode ter um coração tão endurecido, e que às vezes a gente tem um coração endurecido às necessidades e às dificuldades dos outros. E faz sentido, porque às vezes eu ouço assim, eu doei uma calça para fulano de tal, e fulano de tal, que não tem roupa nenhuma, reclamou da calça, não gostou. Puxa vida, mesmo a gente sabendo que aquela pessoa tem alguma dificuldade, né? A gente acha que ela tem que receber aquilo que damos, ou se ela realmente tem uma necessidade, eu vou atender da minha forma, e ela não tem direito de achar bom ou não achar bom, não tem direito de gostar ou não gostar. O que a gente faz? A gente julga, né? A gente julga porque o nosso coração está endurecido. A gente não consegue ser sensível à necessidade real que as pessoas têm. Então, nós precisamos pensar sobre isso, né? E ele estende falando do item órfãos, que a gente também tem que ter piedade em relação aos órfãos. E fala, inclusive, que Deus permite que haja órfãos para que a gente seja estimulado a ser os pais desses órfãos, nos dando uma oportunidade de exercitar o bem, de expressar o nosso amor.
E isso é muito bonito também, né? Depois tem mais 2 instruções, finalizando o capítulo, que é benefícios pagos com a ingratidão, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E, por fim, beneficência exclusiva. Esse capítulo fala pede que a gente reflita sobre a questão de a gente fazer o bem só para quem é da mesma religião que a gente, só para quem é do mesmo partido político, ou seja, Jesus, os Espíritos nos orientam nessa instrução que a gente deve abolir nas questões do bem as seitas e os partidos, porque todos nós somos irmãos. Então, que é uma postura equivocada a gente escolher, né? Que quando a gente está no exercício do bem, que a gente deve fazer o bem sem olhar a quem. É assim que a gente tem aprendido. E, então, dando uma resumida, são essas abordagens que esse capítulo faz, nos orientando, não é? Como deu para a gente ver, mesmo que dessa forma rápida, como que nós devemos exercitar a prática do bem, a beneficência, a caridade. Aí, tem um livro chamado Liberta-te do Mal. Está ao contrário, mas está escrito isso. É psicografia do Divaldo, pelo espírito Joana de Ângeles. E ela tem uma lição nesse livro, cujo nome é Beneficência e Promoção Humana. Então, ela relata nesse capítulo, nessa lição, um exemplo de quem e de que forma conseguiram, nos tempos de Jesus, praticar a ação do bem, exercitar a beneficência, dessa forma que o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo nos orienta. Então, ela começa primeiro falando que Jesus não escolheu na Casa do Caminho todas as pessoas com necessidades, desde o pão, recebiam tratamento para suas enfermidades e recebiam também, através do Evangelho de Jesus, o remédio para suas questões espirituais, de maneira que elas pudessem refletir, melhorar e não cair mais nos erros. É a receita, né, gente? Então, a gente vê as casas espíritas sendo convidadas a dar o pão, mas também dar o Evangelho, para que a gente possa ser autônomo na nossa cura material e na nossa cura espiritual. Que no começo, a Casa do Caminho era Tiago e João, Tiago menor, né? E João que ajudavam Pedro a tocar a Casa do Caminho, e que ela foi crescendo, porque as necessidades, as carências eram muitas. Então, Pedro buscou organizar esse trabalho de fraternidade. Então, o que ele fez? Olhou as pessoas que estavam com ele e separou. Os primeiros servidores, né, aqueles de origem que fundaram a casa, passaram a se dedicar à iluminação espiritual. E depois Joana conta que selecionaram 7 outros companheiros que cuidavam do operacional e da organização, para que o trabalho pudesse fluir, ter uma organização, aproveitar o talento de cada um, o trabalho, o tempo, o conhecimento, no exercício da caridade que a Casa do Caminho promovia. Aí Joana conta que essa época o Sinédrio não via o trabalho da Casa do Caminho como algo de compaixão e misericórdia. Então, os ataques foram se acentuando, né, por questões políticas que a gente sabe por conta das perseguições. Aí Joana avança um pouquinho e conta para a gente que quando Paulo visitou a Casa do Caminho, foi justamente nesse período, e ele relata lá no livro Paulo e Estevão. Só que quando ele chegou na Casa do Caminho, o texto diz assim: numa extraordinária inspiração, Paulo sugeriu algumas modificações no trabalho da Casa do Caminho que promoveram a Casa do Caminho de núcleo socorrista, elevou as tarefas para uma casa de promoção humana. Então, ele saiu de um núcleo socorrista
para um núcleo de promoção humana. Quais foram essas atitudes, essas inspirações extraordinárias que Paulo teve e Simão acolheu? Primeiro, os pacientes que iam melhorando, eles eram convidados a permanecer e ajudar aqueles que ainda estavam enfermos. Então, eles aprendiam os cuidados e, para dar manutenção na tarefa, aqueles que melhoravam ou que eram curados, passavam a cuidar dos doentes. Então, quer dizer, a pessoa chegava lá, recebia, não é, aquele benefício, mas o próprio trabalho dela era externado como gratidão. Então, nenhuma posição de humilhação, e sim posição de trabalho ativo. Então, a pessoa saía de uma condição de necessitado e passava para uma condição de quem ia auxiliar. Paulo propôs também convocar alguns servidores remunerados que pudessem desempenhar o papel de auxiliares e, com um recurso, mesmo mínimo que eles recebiam, ter uma vida digna. Então, as pessoas trabalhavam e o trabalho delas era fruto daquele recurso financeiro que eles recebiam. Então, olha a dignidade, não é? Quando a gente consegue transformar as oportunidades de doação em oportunidades de trabalho. Paulo também cria núcleos para que as pessoas pudessem, lá dentro da Casa do Caminho, aprender uma profissão. E aí, com a profissão, eles podiam gerar negócios. A Lúcia está escrevendo: qualquer semelhança com o nosso lar e caminho da luz não é coincidência, né? Nossa, Lu, quando eu estava estudando, lendo essa lição, foi exatamente isso que veio à minha mente, né? Bom, deixa eu continuar, senão eu vou perder o fio da meada aqui, mas é isso aí. É legal se a gente conseguir fazer, ter esse raciocínio, né? E aí, então, eles diziam que dentro da Casa do Caminho, eles passam a aprender alguma profissão para ter uma posição social melhor. Esse é o termo que está lá, né? Para que eles pudessem buscar um melhor status social e ajudar ali na Casa do Caminho. E o que Paulo fazia também, né? Ele visitando as comunidades, ele pedia que elas criassem um fundo e que esse fundo financeiro fosse remetido à Casa do Caminho para beneficiar aquela obra grandiosa em Jerusalém, mas também ele pedia que elas, dentro das possibilidades, montassem novos núcleos socorristas. Então, começando da base para depois ter uma estrutura como se transformou a Casa do Caminho. Então, trabalho, união, dignidade, talentos, organização, tudo isso junto para que todos aqueles envolvidos no processo da beneficência, tanto aqueles que inicialmente poderiam oferecer, quanto aqueles que recebiam, pudessem, ao longo do tempo, inverter os seus papéis e terem um sentimento de gratidão em relação a tudo quanto estava sendo realizado. E assim Joana diz que ninguém se sentia humilhado. E foi exatamente isso, né? Que aconteceu. Eles saíram desse núcleo socorrista, dando, através do esclarecimento, do conhecimento e das oportunidades de trabalho, a oportunidade de promover o ser humano. E realmente, como a Lúcia disse, né? O nosso lar faz isso. Eu tive a oportunidade recente, antes da pandemia, de ter contato com alguns jovens, por exemplo, do Senlep, né? Nós fizemos uma dinâmica, conversamos com alguns jovens, com alguns companheiros, e a gente via exatamente isso, né? Uma jovem disse que 3 gerações da família dela já tinham sido profissionalizadas pelos cursos que o Senlep oferecia. E eles tinham tido essa oportunidade de ter uma recolocação. E ela estava lá também buscando reconhecimento, reconhecendo o valor desse trabalho, né? No abrigo, por exemplo, onde hoje são destinados todos esses itens, na maior parte que nós solicitamos, lá é a casa
daquelas crianças, que são acolhidas. O nosso lar é como os pais dessas crianças, onde eles recebem tudo que uma criança receberia dentro do seu lar. E mesmo nós, não é? Porque às vezes a gente quer ver a carinha das crianças do abrigo, a gente quer estar juntos, a gente quer tirar foto, quer fazer tanta coisa, e são crianças protegidas por lei. Mas mesmo que a gente não possa fazer tudo isso, se nós fizermos a caridade do jeito que o capítulo nos ensina, sem precisar de alarde, de reconhecimento, nós estamos fazendo aquilo que Jesus está nos dizendo que é o correto, que é o bem para nós a fazer, né? E aí ela termina e diz assim, né? Ah, tem um negócio importante também que Joana fala, que né, na Casa do Caminho, ela conta que passaram por lá antigos políticos que foram poderosos e mulheres da alta sociedade que de repente perderam tudo, caíram na ruína, na penúria, na doença e foram ali na Casa do Caminho serem auxiliadas. E é isso, o que acontece? O trabalho, né? Ninguém olhou se eles eram políticos, ninguém teve o coração endurecido e falar assim, eles fizeram mal e agora não podem receber o bem. Pelo contrário, todos foram acolhidos, porque os ensinamentos de Cristo nos tornam todos irmãos. E aí ela termina a lição dizendo assim, nunca faltará na terra, após Jesus, o concurso da sua bondade, convidando os seus discípulos ao ministério do amor, em ação, da alegria em ajudar e promover o seu irmão, forma superior de promover a si mesmo. Então, o convite de Jesus já foi feito, já foi dado. E nós estamos aí, né? Aos trancos e barrancos, com muito trabalho. No caso do nosso lar e do Caminho da Luz, há 44 anos nesse compromisso, não é? De buscar se exercitar, aprender, lapidar a nossa forma, junto com todos aqueles que estão conosco, trabalhando, contribuindo, dessa forma correta de praticar a beneficência, praticar o amor. Então, diante de todas essas informações, né, desse aprendizado, da gente refletir sobre qual é a forma adequada de praticar a beneficência, a gente vai conseguir não ser aquela pessoa ao qual o item benefícios pagos com ingratidão se refere. Ou seja, lá fala sobre alguém que faz a caridade, que faz a beneficência e fica triste, fica achando que não vai mais fazer o bem, que não vale nada, por conta de alguém que não soube reconhecer, por conta de alguém que não foi grato. Então, se a gente aprendeu e vê que o exercício da beneficência é dessa forma, a gente nunca vai se colocar nessa posição, né? De acolher algo que a gente faça que não foi reconhecido. Nós não vamos nos preocupar com o reconhecimento. Nós somos orientados a não nos preocuparmos com ingratidão. Se nós estamos fazendo algo que nós acreditamos que é certo a fazer, que é o nosso melhor naquele momento, então por que se preocupar com alguém que reconheça? É claro que esse reconhecimento ainda faz parte da nossa humanidade. Nós estamos evoluindo para chegar, né? Não é aos saltos, é aos poucos. Então a gente não precisa se entristecer, não precisa como se fala, desistir de fazer o bem, porque algo ou alguém não nos respondeu da forma que nós gostaríamos. Esse item, benefícios pagos com ingratidão, fala que quando nós nos sentimos assim, é o nosso orgulho e o nosso egoísmo falando mais alto, e aí ele acaba nos retirando do caminho de fazermos a beneficência da forma correta, da forma certa. Mas esse capítulo ainda fala que Deus permite, entre aspas, que a gente seja pago com ingratidão para testar a nossa perseverança em fazer o bem. Né? Então,
pensando em tudo isso também, né? Hoje nós vemos, né, que trabalhar em equipe, dividir opiniões e tarefas com mais de uma pessoa, estar dentro do núcleo familiar também, tentando dividir, exercitar, tudo isso são os meios que hoje nós temos, dentro do ambiente profissional, não é? São os meios que nós temos para fazer o melhor que nós conseguimos fazer, para doar o melhor que nós podemos doar. E aí, se nós estamos na nossa melhor oportunidade e com o nosso esforço, o dia de amanhã vai expressar uma melhora, então amanhã nós vamos poder fazer mais. Depois de amanhã, um pouco mais. E assim sucessivamente. Nós vamos poder melhorar, amadurecer a nossa forma de entender a beneficência, de entender fazer o bem. Vamos imaginar que hoje a gente fez um bolo gostoso, né? Todo mundo comeu, mas ninguém elogiou. Mas se todo mundo comeu, já significa que gostaram. Amanhã ou depois, pode ser que alguém elogie, mas nós vamos continuar fazendo bolo. Vai chegar uma hora que a gente nem vai perceber e todo mundo vai achar o nosso bolo maravilhoso, todo mundo vai vir nos dar um abraço, mas aí a gente já está tão acostumado porque a gente já criou o prazer de fazer o bolo, né? Então aquilo que Deus nos enviar vai ser o melhor. Então por isso que a gente não pode desistir de fazer o bem. Nesse item benefícios pagos com a ingratidão, também falar isso, porque esse bem que eu estou fazendo, Deus sempre vai considerar, por menor que seja. E uma hora ele vai ser semeado. Que não seja nessa vida encarnada que nós estamos vivendo, mas na vida futura. Isso sempre vai repercutir. E Jesus fala também, em uma das suas conversações com o apóstolo, está registrado no Ave Luz, não lembro qual lição, deve ser uma lição o bem, alguma coisa assim, que quando a gente faz algo de bem, essa luz é uma luz que emana de nós para o outro. E o primeiro beneficiado somos nós. Por quê? Porque essa luz sai de nós, tá certo? Então era isso que eu queria falar. Eu queria ler uma coisa rapidinho. Minha irmã está falando que tem 5 minutos, é isso mesmo? Não, 10. Ah, que susto. Então dá tempo de... Enquanto eu chamo o meu amigo Enéas de novo, para que ele possa fazer as vibrações e vocês buscarem a água, né? Fluidificada, para que a gente possa fazer as vibrações. Beleza, Enéas? Na lição Gratidão, Ave Luz, tem um trechinho que Jesus está conversando com os apóstolos, então ele diz assim, ó, a caridade é Deus se fazendo de visível para nós por intermédio dos outros. E a gratidão é o mesmo Deus se expressando nos outros pelo que eles fizeram por nós. Então, olha a gratidão, né? É Deus se expressando nos outros pelo que eles fizeram em nós, nos dando a oportunidade de fazer algo bem, algo de caridoso. E é por essas vias que o amor que temos a Deus sobre todas as coisas começa a nos fazer sentir que devemos tê-lo para com o próximo, amando-o como a nós mesmos, né? Então, como diz a música Abra o Coração, o convite do Evangelho dessa noite é que a gente possa ter o nosso coração aberto para captar toda essa energia do bem que se movimenta positivamente ao nosso redor e que ela inspire as nossas atitudes. Enéas, desculpa. Oséias é outra pessoa. Apareceu o nome aqui, eu falei. Você pode fazer as vibrações para a gente, por favor? Com certeza. Vamos agora, após essa lição maravilhosa, convidamos para todos cerrarmos nossos olhos e percorrermos mentalmente o espaço físico dos nossos lares, envolvendo numa luz intensa, radiante,
que vai higienizando todo o ambiente, deixando claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes nos nossos lares, que ainda não podem nos ajudar, possam ser envoltos em nosso amor e num facho de luz sejam levados até a nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar aqueles que convivem conosco, sob o mesmo teto, também envoltos em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como companheiros de nossa jornada. Neste momento, fluidos luminosos são projetados sobre o alto de nossas cabeças, iluminando nossos cérebros e atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de fé e esperança. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Esses fluidos atuam agora nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão sendo agora fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar agora. Vamos vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz muito intensa que envolve toda a Terra, transmitindo o nosso amor fraterno a cada irmão da humanidade. Vibramos pelo nosso país e pelos seus dirigentes, que possam ser instruídos ou intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância de seu papel neste processo de regeneração pelo qual estamos passando. Vibramos pelo nosso A Caminho da Luz, este farol intenso e luminoso que se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz, que amorosamente nos acolhe. Que os laços que há muito unem a família A Caminho da Luz se estreitem mais e mais, especialmente neste momento de transição planetária que estamos atravessando. Vibramos pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus e receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados. Que permaneçamos nessa sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Enéas. Deu tudo Eu certo, que agradeço graças uma a vez Deus, né? mais. Eu fiquei bem feliz. E queria convidar as pessoas que estão assistindo essa live, a de amanhã e depois, que multipliquem os convites, não é? Nós, do A Caminho da Luz, não estamos preocupados com audiência, nós estamos preocupados com que o Evangelho chegue no coração das pessoas, porque esse é o meio que nós temos disponível hoje. Mas o Evangelho é o remédio que nós precisamos para poder aliviar as nossas aflições e abrir a nossa mente, não é? Para receber as inspirações do plano maior acerca dos caminhos seguros que todos nós precisamos seguir, tá bom?
Então, continuem aí nos Se me prestigiando, por permite, favor, mas... Lumena, Pois não. Lumena, se me permite, é fazer dessas mensagens, né, o que Jesus nos ensinou a fazer do pão, multiplicar e compartilhar, né? Amém. Obrigada, então. Enéas, fica com Deus. Beijo Obrigado. na Ana, beijo no seu neto Será querido e beijo para todos vocês. E mais uma vez, obrigado por terem participado. Tchau. um beijo a todos. Obrigado. Tchau.